paz do Senhor Jesus para todos vocês. Para mim é um motivo de muita alegria por poder estar compartilhando mais um pouco da palavra de Deus, mais um pouco daquilo que Deus tem para você nesta noite. Que Deus continue te abençoando, que todos os teus projetos e sonhos sejam realizados, porque Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Não importa quem se levante contra nós, não importa o que as pessoas dizem, não importa. O importante, o que Deus tem preparado para a tua vida. Creia que Ele tem preparado o melhor. Vocês que são inscritos no meu canal, dá lá um like, se inscreve aqueles que não são inscritos e divulgue para o maior número de pessoas, porque pessoas precisam ouvir a voz de Deus. Nesta noite irei falar sobre a história de José. Em Gênesis 37 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que os outros, de que todos os seus filhos, porque era filho da velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estavas atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreceram por os seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclináveis perante a ti em terra? Seus irmãos, pois o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apresentar o rebanho de seu pai junto de Sequim. Disse, pois, Israel a José: Não apacentas os teus irmãos junto de Sequim? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-se resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Sequim. E disse aquele varão: Foram daqui, porque ouviste dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemos numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu Rúben, livrou das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Mas lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-mo nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai.
E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram, lançaram na cova. Depois assentaram e comeram o pão, e levantaram os seus olhos e olharam que a companhia de Ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos trazia especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Seus irmãos lhe venderam por 20 moedas. E José se tornou um escravo a partir dali. O interessante dessa história de José é que José era amado pelo pai. E sempre quando nós chamamos a atenção, somos amados mais do que os outros irmãos. Os seus irmãos ficavam com inveja. Os seus irmãos não gostavam daquilo. Achava que José só fazia levar notícia ruim deles, porque ele só queria cometer coisas erradas. E José levava a verdade. O que eu aprendo aqui nesta lição: José recebeu uma túnica. E seus irmãos ficaram ainda mais com inveja pelo tratamento do pai com ele. José depois sonhou uma vez e contou. E seus irmãos debochavam da sua cara. Teve outro sonho e contou. E seus irmãos ficaram ainda com mais inveja ainda. Porque só José tinha sonhos de Deus, visões. O que eu aprendo aqui, que sempre vai ter pessoas tentando te desmotivar. Sempre vai ter pessoas tentando destruir os teus sonhos. Sempre vai ter pessoas invejosas dizendo que são seus irmãos, dizendo que está contigo, dizendo que te ama, mas está doido para ver tua queda, está doido para puxar teu tapete, está doido para te destruir, está doido para ver a tua morte. Mas o interessante é que José, chegando ali, eles já avistaram: vamos matar. Mas no meio dos irmãos se levantou um: não, não mate. Jogue ele nesta cova. Tem pessoas que já preparou a cova para te jogar lá, para te destruir. Falam que é seu amigo. Foi assim na vida de José. O próprio familiar desejou que ele fosse morto. Mas o interessante é que um falou: não, não mate ele. Joga aqui nesta cova. E José foi jogado ali. José foi jogado ali. O interessante é que logo depois vieram aquelas pessoas que levam escravos para ser vendido. E eles tiraram a sua túnica e falaram, venderam José por 20 moedas e falaram: vamos pegar esta túnica. Vamos pegar esta túnica e dizer que uma besta fera lhe comeu. E levar para o pai toda melada de sangue, para comprovar que ele foi morto. Tem muitas pessoas que estão te vendendo por pouco, por pouca coisa. Estão te trocando por poucas coisas. Tem muitas pessoas querendo te destruir. Tem muitas pessoas que deixam o inimigo entrar na mente
para acabar com os teus sonhos. Mas o interessante, decanta lamai, afastei, alamá, decanta lamachou. Mas o interessante é que José foi vendido. Eles pensaram que tinha acabado com o sonho de José. Eles tinham pensado que tinha destruído com a vida de José. Eles tinham pensado que não teria mais como José realizar o sonho que ele contou. O que eu aprendo aqui, o que eu aprendo aqui, vocês que estão me ouvindo, para de contar o que Deus colocou na tua vida. Para de contar os sonhos de Deus para a tua história. Porque no meio da família, no meio de irmãos do mesmo sangue, eles desejaram a morte. Eles venderam para ser escravo. Não é tempo de confiar num homem. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro. O que eu acho interessante, que José contou, confiando nos seus irmãos, mas eles ficaram com inveja. A palavra de Deus diz que inveja é pior do que feitiço. Que os invejosos não herdarão o reino do céu. Quem está falando não sou eu. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Que inveja é pior do que feitiço. Para de ficar contando aquilo que tu vai fazer. Para de ficar contando os teus sonhos. Não é tempo de contar o teu sonho para ninguém. Deixa acontecer o que Deus tem preparado para ti. Que os teus resultados, as realizações de sonhos irão falar por você. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, não é tempo mais de contar aquilo que eu falo para ti. Não é tempo de contar os teus projetos. Não é tempo de contar os teus sonhos. José sofreu muito por causa disto. Quase morreu. Mas quando Deus, tem sonhos para nossas vidas, o inimigo pode falar, eu vou te matar. Acabou os teus sonhos. Os teus irmãos podem falar, é o sonhador. Só presta para sonhar. Mas quando Deus está no negócio, quando nós fugimos da aparência do mal, quando nós priorizamos a Deus, Ele faz o impossível acontecer. Eu me lembro que José foi como escravo para o Egito. E de escravo, daquilo que era escravo, ele se tornou um governador da nação. Ele se tornou o governador do Egito. Mas o interessante que eu aprendo nessa história também, que depois de tudo isso, os seus irmãos, sua família, seu pai pensava que ele estava morto. Seu pai pensava que ele estava morto porque os seus irmãos falaram. Mas todos eles precisaram
de ir até o Egito. Todos eles precisaram, porque a fome chegou, porque a dificuldade chegou, porque o deserto chegou na vida deles. E eles jamais imaginariam que lá estaria aquele que foi vendido por pouco dinheiro, aquele que eles desejavam a morte dele, aqueles que eles desprezaram, aquele que eles diziam é o sonhador, mas nem desconfiaram que aquele governador era José. Mas o interessante, meu Deus, isso é muito forte. O interessante que mesmo José, sabendo que eram seus irmãos, sabendo que eles tinham feito tudo aquilo com ele, ele não tratou com a mesma moeda, como vem acontecendo nesta geração, que pessoas rancorosas, pessoas magoadas, que se o irmão trata mal, trata ainda pior. Por que você está falando isto, Rony? Porque o pai, ele quer mudança de vida. O pai, ele quer que você volte para ele. O pai quer que você perdoe. O pai quer que você ame, mesmo aquele que te jogaram pedra, mesmo aqueles que falaram que você era só sonhador, que lhe venderam, que você não vale nada, mesmo aquele que puxaram o seu tapete. Não é fácil apanhar de um lado e dar o outro lado. Mas José, mesmo vendo seus irmãos que lhe venderam, que queria a sua morte, ele tratou de forma diferente. Ele deu alimento. Ele botou para sentar na sua mesa. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque o Senhor teu Deus vai te exaltar. Halamai. Não importa o que as pessoas dizem de você, que você é perdedor, que você não vai vencer, que você vai morrer, que os teus sonhos estão encerrados. Mas os sonhos que eu tenho preparado para ti, Halamade cantalamai, afastei. Os sonhos que eu tenho para ti são grandiosos. Eu posso sentir Deus te visitando nesta noite. Eu estou renovando os sonhos que eu tenho para a tua vida. Não liga para aquelas pessoas que dizem que você é sonhador, que você não vai conseguir, que querem te derrubar, que querem te jogar na cova, que querem te matar. Os sonhos que eu tenho preparados para ti são maiores ainda do que você sonhou. Os sonhos que eu tenho preparado para a tua vida são impressionantes. E aqueles que te venderam, aqueles que diziam que você não presta para nada, vão ter que aplaudir, vão ter que reconhecer o que Deus vai fazer na tua história. Foi assim com José, de escravo. Pensa aí, uma pessoa que estava na lava jogado, foi vendido como escravo, e de escravo, se tornou governador do Egito. Isto é muito lindo. Quando Deus, ele quer exaltar, ele pega lá do fundo do poço, ele pega lá da onde não tem esperança, ele pega lá da onde não tem como mais ter solução.
Você pode estar no vale da sombra da morte. Você pode estar com pessoas dizendo que não tem mais jeito. Mas o interessante que eu aprendo nessa história, os irmãos de José falavam ali ao sonhador. As pessoas podem estar dizendo, este só presta para sonhar. Mas tem muito tempo e fica nessa vida medíocre. Essa vida que só faz sonhar, mas não realiza. Mas no tempo de Deus, todos os teus sonhos, todos os teus projetos serão realizados. O que eu aprendo aqui também na história de José. Meu Deus, que ele foi tentado. Que ele foi tentado com aquela mulher bonita perante aos olhos humanos e os olhos do pecado. Mas o interessante é que José, ele era fiel. Fiel a Deus e fiel àquele que ele trabalhava. E através da fidelidade, Deus, ele honrou a José. O que eu aprendo aqui, nos dias de hoje, muita gente está entrando num desejo carnal, no desejo do pecado. Mas eu aprendo que nós temos que fazer que nem José. Na hora que vinha a bandeja do diabo, nós temos que fugir. Como faz para fugir do desejo do pecado? Faça que nem Jesus fez. Jejum e oração. Quando a tentação chegar do inimigo, você vai lembrar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se joga daí. Mas Jesus também respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Guarda a palavra no teu coração, para quando vier a tentação do pecado, quando vier o desejo da carne, você fugir, porque Deus, ele tem preparado o melhor para a tua história. Halamade cantalamai, afastei, halamade cantalamachou. Deus, ele tem preparado para ti o melhor. E os teus sonhos serão realizados, mas você precisa continuar fiel. Você precisa rejeitar o pecado para receber a vitória de Deus. Você precisa rejeitar o desejo carnal para você ser governador, para você realizar os sonhos que eu tenho preparado para ti. É tempo de rejeitar a carne. É tempo de rejeitar esses desejos que nos afastam de Deus. É tempo de nós conectar, guardar esta palavra e seguir a Deus em todos os momentos. Porque quando nós fazemos isto, ele está lá de cima falando, está chegando a hora. Está chegando o momento de eu honrar, de eu colocar ele no meio dos príncipes, no meio dos reis, e colocar ele para ser governador. E todos aqueles que humilharam, todos aqueles que puxaram o tapete, vão ter que aplaudir, vão ter que ver o agir de Deus na tua vida, na tua história. Eu estou aqui para te dizer, é tempo de se apegar com Deus e acreditar que no momento e na hora certa todos os teus sonhos, todos os teus projetos serão realizados. Não importa o que os teus irmãos dizem de você. O pai depois ficou sabendo a verdade. A verdade vai vir à tona.
porque a verdade nunca fica escondida. Mas depois seus irmãos descobriram que José era governador, que todos aqueles sonhos que ele tiveram, o seu pai, a sua família teve que reconhecer, bater continência, porque os sonhos foram realizados. O que eu aprendo aqui, que José, ele foi fiel, e por sua fidelidade, Deus honrou. Em meio ao deserto, em meio à dificuldade, ele continuou sendo fiel. E Deus honrou José pela sua fidelidade. Seja fiel a Deus, que no momento e na hora certa, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, serão realizados. Esta é a palavra que Deus tem para você. Espere com paciência no Senhor, porque os teus sonhos serão realizados no momento e na hora certa. Faça como José, espere em Deus com paciência, que você será honrado na terra, e todos aqueles que te humilharam terão que bater continência, terão que ver a glória do Todo-Poderoso Deus na tua vida. Creia que Deus, ele está trabalhando em teu favor. Creia que o Todo-Poderoso, ele já escreveu uma nova história para a tua vida. E Deus, ele tem os sonhos para realizar. José tinha tudo para desistir no meio do caminho. José tinha tudo para adentrar no pecado. José tinha tudo para desistir quando foi preso na prisão. José tinha tudo para desistir dos seus sonhos. Mas o segredo da vitória de José, que Deus lindo! O segredo da vitória de José, o segredo do sucesso de José, em meio à dificuldade, em meio de todos esquecerem dele, todos aqueles que ele ajudaram, todos aqueles que diziam que não tinha mais solução, mas todos podem esquecer de ti, mas Jesus, mas Deus, ele jamais esquece dos seus. Deus, ele não esqueceu de você. E na hora certa, ele foi chamado daquela prisão. E depois daí, ele foi concedido uma sabedoria, uma estratégia para alimentar aquela nação por muito tempo, por muitos anos. E seus irmãos teve que ir até ele, porque a fome chegou neles também. Os teus inimigos vão ter que reconhecer o Deus que há na tua vida. E os teus sonhos serão realizados no momento e na hora certa. Todos eles terão que reconhecer o que Deus irá fazer na tua vida. Fique com Deus, que todos os projetos, todos os sonhos sejam realizados na tua história. Mas para isso, o que eu aprendo nessa história de José, o segredo do sucesso na vida dele foi a perseverança, foi a fidelidade, foi acreditar que no tempo certo Deus iria realizar os seus sonhos. Seja fiel a Deus, acredite, persista, que Deus, ele vai te honrar e você vai ser próspero e referência no meio de uma geração que todos terão que bater continência e reconhecer o Deus que você serve. Fique com Deus sempre. O melhor de Deus irá acontecer na
tua história depois deste deserto, em nome de Jesus. E terá bonança, prosperidade, paz e alegria na tua vida pelo poder do sangue de Jesus. Deus continue abençoando a tua vida e que na tua casa tenha vida, tenha a presença de Deus, tenha a presença do Espírito Santo pelo poder do sangue de Jesus, que todas as cadeias, todas as prisões que estão aprisionando as tuas bênçãos, a tua vitória, seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Creia no teu milagre, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para a tua vida. Creia no teu milagre, que os sonhos de Deus irão acontecer na tua história.